Glória a Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Mas eu quero falar sobre um assunto hoje, mas antes eu preciso de fazer um preâmbulo, um prefácio. Primeiro eu quero contar as bênçãos. Depois eu vou chegar onde precisa de ser chegado. Certa vez eu precisei de construir um muro na minha casa. Eu fiz o orçamento e ele ficava mais ou menos em R$36 mil. E eu fiz um voto a Deus, entreguei R$360 na igreja, e o pastor naquele dia pregou a respeito de Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, onde está escrito assim: ninguém deixa pai, mãe, filhos e filhas e fazendas por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto nesta vida e ainda a vida eterna. Então, quando Jesus falou, e o evangelista Marcos escreveu, ele falou: ninguém que deixa pai, mãe, filhos e filhas e fazendas por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto. 100 vezes tanto, queridos. É promessa do Senhor Jesus. Qual o banco que paga este juro, hein? É por isso que a gente vê que as pessoas que aceitam Jesus, de repente elas começam a prosperar na vida delas. Não é porque elas fazem nada de errado, não. É porque Deus, Ele multiplica o celeiro daquele que obedece a Ele. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é mega, top, super, hiper maravilhoso. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu fiz um voto de R$365 para representar R$1 por dia de cada dia do ano, daquele ano que passou. E eu fiz o voto. No outro dia eu entreguei o dinheiro, os R$365, e passado um mês eu recebi R$36 mil, exatamente conforme o pastor havia falado comigo. E eu pude então construir o muro atrás da minha casa. Então, meus queridos e minhas queridas, Deus, Ele é maravilhoso. O problema das pessoas é que as pessoas não acreditam. Deus existe, Ele é invisível, mas Ele é real. Mas Ele não é palpável. É só para quem tem fé. É só para quem tem fé. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, nós precisamos de crer em Deus sem ver Ele. Ele existe, eu te garanto. Eu tenho experiências pessoais maravilhosas com Ele. Por exemplo, uma vez eu queria ajudar, nós estávamos ajudando a recomprar um lote que tinha do lado da igreja, e o pastor fez um carnezinho para cada um contribuir com R$5 por mês. E eu peguei um dos carnezinhos também. Mas eu fiquei 10 meses sem pagar os R$5, fiquei atrasado. Aí eu cheguei em casa, olhei aquele carnezinho, falei com Deus assim: meu Deus, eu estou em falha com o Senhor. Eu preciso de pagar este carnê.
Foi então que eu falei com Deus assim: Senhor, os primeiros 50 reais que vêm na minha mão, a partir de agora, eu vou quitar esse carnezinho da igreja. Então eu falei isso, peguei um talão de água e fui para a rua, para a lotérica, pagar a taxa de água. 50 reais naquela época era muito dinheiro, tem uns 20 anos isso. Para minha surpresa, eu achei os 50 reais na rua. Dentro da lotérica eu achei os 50 reais. Eu vi a nota de 50 reais cair no chão, eu pisei em cima dela. Pisei em cima dela, olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém procurando ela. Aí eu pensei assim, ué, a pessoa que perdeu já foi embora, porque não está aqui, porque não está reclamando dos 50 reais. Eu perguntar também, não ia perguntar, tinha muita gente dentro da lotérica. Quando a gente dentro da lotérica, alguém poderia dar uma de esperto e falar que o dinheiro era dele. Eu falei, se o dinheiro tem que ser de alguém, achado não é roubado. Estava no local de acesso ao público ali da lotérica. Eu peguei os 50 reais. Peguei os 50 reais, não fiz nada de errado, eu acredito. Me corrijam se eu estiver enganado. Eu peguei esses 50 reais e quitei o carnê. Então, outra vez, nós estávamos reformando uma igreja e eu falei assim com Deus: Senhor, me dá 50 reais para poder eu ajudar na reforma da igreja. Isso também há uns 15, 20 anos atrás. A nota de 50 reais, foi logo que surgiu a nota de 50 reais. E eu falei com Deus isso. Então eu peguei e falei isso e saí andando. Para minha surpresa, 3 minutos depois eu achei uma nota de 50 reais no meio da rua. Então, meus queridos e minhas queridas, eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você não quer ser feliz? Eu vou ler a Bíblia Sagrada a respeito desse assunto. Está escrito assim, Malaquias, livro do profeta Malaquias, no Velho Testamento, está escrito assim, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações da terra vos chamarão bem-aventurados. Então vejam bem, queridos, todas as nações da terra vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos.
Ah, esse nariz mesmo é um problema, gosta de coçar, na hora que menos pode coçar. Mas então vejam bem o que acontece. Por que você não quer ser feliz? É uma questão de fé. Eu li esse texto na Bíblia quando eu tinha cerca de 18 anos de idade. E eu fui pesquisar qual o significado da palavra dízimo no dicionário. E constatei que dízimo é a 10ª parte de um total dividido por 10. E eu sou uma pessoa que, quando eu leio na Bíblia alguma coisa, imediatamente eu coloco em prática, o mais rápido possível, para que eu não esteja em falha com Deus. Porque nesta vida o mais importante é a salvação. Uma pessoa me perguntou outro dia: você faz obra de caridade? O que você faz para ajudar o próximo? Aí eu falei com ele assim: a maior obra de caridade que uma pessoa pode fazer na terra é pregar a palavra de Deus. E ele me perguntou: por quê? Porque a palavra, eu respondi, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de salvar a alma do homem e livrar o homem do fogo do inferno. Então, eu sou uma pessoa que faço a maior obra de caridade que pode ser feita na terra. É claro que precisamos ter também a obra social da igreja. Mas eu prego muito na rua. E outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e eu notei que o nível de conhecimento das pessoas, principalmente dos jovens, está muito baixo. Pelo amor de Deus. Eu perguntei a uma pessoa assim: você sabe qual é o significado da palavra dízimo? Ele enrolou, arranhou para lá, arranhou para cá, não soube responder qual é o significado da palavra dízimo. Aí eu, para amenizar para ele, falei assim: o senhor sabe qual é o significado da palavra terça? Uma terça? Ele também arranhou, enrolou, não sabia responder. Outro dia eu fiz uma pergunta para um jovem. Falei com ele assim: você sabe quanto que é 10 vezes 40 vezes 10? Ele não conseguiu me responder, um menino de 15 anos. Devia estar estudando 8ª série, ou 7ª, ou nível médio. Devia estar nessa parte de estudo. Não sabia responder essa pergunta para mim. O nível está muito baixo. Então vejam bem, nível escolar, nível de escolaridade, nível de aprendizado. Aí eu cheguei à conclusão que muitas pessoas não obedecem à Bíblia porque não compreendem o que está escrito nela. E é um dos motivos por que eu resolvi criar este canal, para que eu possa ensinar para as pessoas a compreender o que a Bíblia quer dizer, qual é a intenção de Deus para nós. Nós vemos que tem pessoas que são contra o dízimo e dizem que o dízimo é apenas no Velho Testamento. Vamos dar uma paradinha nesse assunto, vamos terminar o assunto do saber o que é o dízimo. Dízimo, se você partir uma laranja em 10 partes, uma parte daquela laranja é uma dízima daquela laranja. R$1.000 dividido em 10 partes vai dar 10 partes de R$100. Então R$100 é uma dízima de R$1.000. Meus queridos, é Deus que dá tudo para nós. A única coisa que Ele pede de nós é que nós financiamos a pregação da palavra de Deus. Toda igreja precisa de ter um ponto, precisa de pagar água, precisa de pagar energia.
Deus estava pregando uma pessoa e disse assim, mas Jesus Cristo falou assim, de graça recebeste, de graça dai. Mas a gente tem que ver o contexto em que Jesus Cristo falou isso. Quando Jesus Cristo disse isso, ele estava ordenando aos 70 discípulos que fossem apregoar a palavra de Deus, saísse pelas ruas pregando a palavra de Deus, fazendo um evangelismo. Ele falou, vai, expulsa os demônios, cura os enfermos, não leva nada, não leva alforje, não leva nada. De graça recebeste, de graça dai. Então era um contexto completamente diferente da situação de hoje. A situação de hoje precisa de ter um local para as pessoas se reunirem, porque naquela época eram poucos os cristãos, e a ordem que Jesus Cristo deu foi para fazer um evangelismo. Um evangelismo, a pessoa sai andando pela rua, ela não tem nenhuma despesa. Mas se ela ficar dentro de um templo que nós nos reunimos para adorar a Deus, para buscar poder de Deus, para vencermos o pecado, vencermos a carne, vencermos o mundo, o templo tem despesa, tem água, energia, telefone, o salário do pastor, porque ele tem família para sustentar. Meu Deus, será que é difícil de entender isso? E a promessa que Deus fez? E por causa de vós eu repreenderei o devorador. O que é o devorador? O devorador é aquele que consome. É um espírito maligno que consome a riqueza da gente. Consome os bens materiais da gente. O devorador pode vir de várias formas, através de doenças, a quais nós temos que comprar remédios. Pode vir através de um defeito na casa, você tem que contratar um pedreiro para consertar. Pode vir através de um acidente e haver um incêndio na sua casa e queimar toda a sua casa. Então Deus promete que Ele repreende o devorador quando nós somos fiéis no dízimo. Ah, mas pessoas dizem, isso é no Velho Testamento. Não importa, filho. As promessas de Deus são válidas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Não tem diferença. E as pessoas que dizem que o dízimo é apenas no Velho Testamento, é porque não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Tem dois fatos acontecidos no Novo Testamento que deixam claro que Jesus Cristo falou a respeito dos dízimos. Aliás, várias falas ele tem a respeito disso. Ele não fala diretamente a respeito do dízimo, mas ele dá a entender claramente. Por exemplo, ele disse assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele estava falando com os fariseus porque com certeza os fariseus não entregavam o dízimo do que eles recebiam. Quando ele falou, dai a Deus o que é de Deus, ele estava se referindo ao dízimo no Novo Testamento e também aos impostos que eram devidos para ser entregue a César, que estava governando Israel na época. Também, se nós formos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a história de Ananias e Safira e como que era feito o financiamento da obra de Deus no início, na igreja primitiva. A Bíblia diz com a maior clareza que as pessoas vendiam as suas fazendas e vinham e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ninguém está mandando fazer isso, mas está escrito. Ninguém pode negar o que está escrito. Mas o importante, queridos, não é a gente
obedecer porque é obrigado. Nós precisamos de obedecer para sermos abençoados. Você pode dizer assim, alguém que conhece a minha vida, pode pensar, mas por quê, Wander? Eu vejo você. Eu, por exemplo, eu li a primeira vez na Bíblia, quando eu tinha 18 anos de idade, eu li a respeito do dízimo. Fui no dicionário, pesquisei e verifiquei que dízimo é a 10ª parte de um total dividido por 10. Então, desde 18 anos de idade, eu comecei, toda vez que eu recebo meu pagamento, eu separo 10% num canto da carteira que é para entregar na obra de Deus. Comecei isso desde a Igreja Católica. Desde a Igreja Católica eu comecei a fazer isso. Porque na Bíblia Católica está escrito a mesma coisa que eu acabei de ler aqui. Se vocês verificarem, vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando com vocês. Então vejam bem, queridos, por que você não quer ser feliz? É líquido e certo. Deus, ele cumpre as promessas dele. Aí você pode dizer assim, mas você disse que daria 100 vezes tanto. Eu disse. E por que você não é rico? Você pode querer me perguntar. É uma pergunta retórica. Eu não sou rico porque eu ainda não fiz para merecer. Porque eu não tenho caráter suficiente para receber a riqueza de Deus. Deus tem uma obra diferente na vida de cada pessoa. Estou aqui dizendo para vocês. Porque é assim que acontece. Tem pessoas que Deus pode dar riqueza. Tem pessoas que Deus não pode dar riqueza. Eu acho que eu devo estar incluído no meio das pessoas que Deus não pode dar riqueza. Porque Deus sabe, acredito, que eu não saberia administrar a riqueza. Na verdade, eu confesso para os irmãos, eu detesto o poder. Eu detesto o poder. Eu sou uma pessoa que tem muito estudo, eu poderia ter um grande emprego. Poderia ter grandes posses. Mas eu gosto de levar a minha vida simples assim. Por quê? Quando a gente leva uma vida simples, a gente fica com menos preocupações. A gente leva uma vida mais tranquila, mais pacífica. A pessoa que tem muitas coisas, ela tem o trabalho de administrar todas elas. E as pessoas que têm poucas coisas, ela não tem essa preocupação. E o que destrói a saúde da gente são preocupações. Então o que adianta eu ter riqueza, mas não ter saúde? Eu ter riqueza, mas morrer cedo? Eu quero ter uma vida longa. Eu quero ter uma vida longa. Então eu prefiro ficar tranquilo assim. Aconteceram algumas coisas comigo que um advogado me chamou para entrar com processo. E eu falei assim, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não, deixa isso para lá. Eu poderia receber uma indenização muito grande. Mas eu falei assim, não, eu não quero conflito com ninguém não, deixa isso quieto. Eu quero levar uma vida em paz. Eu sou uma pessoa assim, se eu tiver meu arrozinho com feijão para comer, um bifezinho, uma casa para morar, uma cama para dormir, para mim eu estou satisfeito. O que eu quero fazer, sabe o que é? É pregar a palavra de Deus. Eu quero ter tempo disponível para isso. Porque o meu maior prazer é adorar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque por mais que eu viva nesta terra, vamos supor que eu chegue aí a 90 anos de idade, um dia eu vou partir. E eu vou partir para onde?
Onde eu vou passar a eternidade? Eu quero ir para Jerusalém Celestial e ter uma coisa. Eu quero toda a família minha junto comigo. Por isso é que eu tenho um emprego, no qual tem uma carga horária de 6 horas por dia. E eu poderia arranjar até outro emprego, mas eu prefiro não trabalhar em outro emprego. Eu prefiro ter tempo para ensinar a minha família a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi, e ensinar o máximo possível de pessoas a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu fico tranquilo, eu sei que o amanhã Deus vai cuidar de mim. E tem uma coisa que eu preciso de falar com vocês. Gente, o Brasil está numa situação muito difícil. O Brasil está numa situação muito difícil. Eu aconselho a todos a aceitar Jesus e buscar a Deus, porque a crise econômica que está para vir no Brasil é coisa gravíssima. Não vou falar mais nada, só isso que eu vou falar. Fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu pregoei a Tua palavra a respeito do dízimo, porque eu quero ver a prosperidade das pessoas que acessarem a este vídeo. Meu Deus, que a boa mão do Senhor seja com eles. O Senhor venha despertar eles para que eles venham entregar o dízimo no seu ministério, para que eles possam prosperar nos teus caminhos, eles e elas possam prosperar nos teus caminhos. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, bom e fiel. O Senhor disse que daria 100 vezes tanto àquele que deixasse fazendas por causa de ti. Meu Deus, falando de fazenda, fala-se de dinheiro. Meu Deus, dá 100 vezes tanto para aquele que acreditar nesta pregação que eu estou fazendo e colocar ela em prática. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço, meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus. Abençoa estas vidas que vão ouvir falar a respeito deste dízimo, do dízimo das ofertas na obra de Deus. Pai Santo, eu te peço também que o Senhor venha expulsar das pessoas que ouvir este vídeo o espírito da incredulidade e o espírito da avareza que impede elas de acreditar na pregação da Tua palavra que está saindo pela minha boca. Meu Pai, uma vez elas libertas destes dois espíritos, elas possam contribuir e ver em breve o resultado desta contribuição na vida material delas, mas principalmente, Senhor, na vida espiritual e na certeza de vida eterna que vai vir ao coração delas ao obedecerem a Tua palavra, porque isso traz uma paz muito grande para nós termos a convicção de que o Senhor proverá todas as coisas e, acima de tudo, nos dará a Jerusalém Celestial. Pai Santo de Israel, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Só queria acrescentar uma coisa. Eu estava olhando, eu perguntei para a pessoa assim: você sabe o que é uma terça? A pessoa não sabia o que era uma terça. Uma terça é um total dividido por 3, uma parte do total é uma terça. Outro dia eu fiz uma pergunta dessa
Era uma pessoa formada em direito e ele não sabia me responder essa pergunta. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz e nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. Solicito que faça inscrição no meu canal no YouTube, deixe o like, deixe a curtida, acione o sininho, acione todas. E se quiserem também fazer a inscrição no meu canal, quiserem também fazer, não, inscrição no canal não é, se quiserem ser membros do meu canal, também eu convido. Eu não sei, na verdade, como é que faz para ser membro do canal, mas procurem saber, aí inclusive me informem que eu quero aprender também. E assim agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.